Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sônia, sou professora de matemática, tá? E hoje nós vamos ver um assunto que cai muito em concursos, vestibulares, Enem, tá? E é algo que a gente usa no nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre proporcionalidade. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a você aí que ainda não se inscreveu em nosso canal, que se inscreva, tá? E ative as notificações do nosso sininho para que você receba novas informações e fique por dentro das nossas aulas, ok? Bom, vamos lá. Quando se fala de proporcionalidade, a gente vem logo, né, com a ideia de grandezas. Tá, mas o que são grandezas? Olhem bem, na matemática, grandeza, tá, é tudo aquilo que pode ser contado, que pode ser medido, tá, como preço, idade, velocidade, distância, tá? Idade e tantas outras coisas. Mas o que isso tem a ver com proporcionalidade? É que proporcionalidade, tá? Na verdade, é quando duas grandezas, tá, são possíveis de ser, ou seja, são equivalentes. Quando a gente fala de grandezas, a gente logo se lembra de razão, tá? Mas razão. O que será razão, professora? Razão, tá, é quando a gente pega dois números, certo? E faz uma divisão, obtendo, então, aí a comparação. Ou seja, quando você pega dois números, divide, certo? E aí a gente apresenta isso em forma de razão. Vou dar um exemplo para vocês. Se em uma sala de aula nós tivermos aí 20 alunos, certo? Se nós temos 20 alunos, tá? Desses alunos, nós podemos dizer o seguinte, que nós temos 12 meninas, tá? E nós temos 8 meninos. Aí eu pergunto para vocês assim, qual é a razão, quando se fala de razão, vem logo a ideia do traço de fração, aonde na fração nós temos numerador e denominador, certo? A razão é a mesma coisa, mas olhe bem a pergunta. Qual é a razão entre o número de meninas para o número de meninos? Esta observação, tá, é muito importante. O que eu falo primeiro? Meninas. Então, isso vai ser o meu numerador. E depois, meninos, certo? Ou, olhem bem, eu posso dizer o quê? Tá? Se eu tenho aqui, ó, que a cada 12 meninas, eu tenho 8 meninos, certo? Nessa turma aqui. E é claro que eu preciso fazer essa simplificação, certo? Então, aqui nós vamos simplificar por 4, né? 12 por 4, 3. 8 por 4, 2. Ou seja, né, a cada 3 meninas, há 2 meninos, certo? Só que no caso da razão, nós não tratamos isso como numerador e denominador. Nós podemos representar desta forma, certo? Podemos representar na forma de fração, e vocês vão ver que nós também podemos representar frações em forma centesimal, que no caso é a porcentagem, tá? E nós dizemos o seguinte, 3 está para 2, certinho? Bom, vamos entender um pouquinho mais disso daí. Olhem bem, nas razões, o coeficiente que está localizado acima é chamado de antecedente, assim como nas frações. Numerador, certo? Esse aqui, então, vai ser o nosso antecedente, enquanto que o nosso numerador, que é o que fica embaixo, é o consequente, certo? E aí, como eu havia dito para vocês, 12 está para 8. 3 está para 2, certo? Bom, vamos trabalhar aí com alguns exemplos para que isso fique mais fácil, mais claro, ok? Olhem bem, nós temos um exercício aí que diz assim, em uma sala de aula do ensino fundamental, estão matriculados 28 estudantes, dos quais 12 são meninos e 16 são meninas. Qual é a razão entre o número de meninas e o número de meninos? Certo? Mas
posso usar isso aqui como exemplo e eu poderia fazer o seguinte. Eu posso falar assim, ó. Qual é a razão do número de meninas para o total de alunos? Número de meninas para o total de alunos, tá? A mesma coisa, eu vou simplificar aqui, certo? Então, na hora que eu simplifico, ó, nós vamos ter aqui, então, vou simplificar 12 e o 20, também por 4, né? Aonde eu vou ter 3 quintos. Ou seja, a cada 5 alunos dessa turma, 3 são meninas, certo? Outro exemplo. Qual é a razão entre 240 e 400? Percebam que 240 e 400, eu vou simplificar isso daqui, certo? Na hora que eu simplifico, então, eu vou ter aqui, ó, posso simplificar, ó, vou ter 60, certo? Centésimos, porque eu simplifiquei por 4. Tá? 240 por 4 vai dar 60, 400 por 4 vai dar 100. Percebam que aqui no nosso denominador, nós temos o 100. Nós chamamos isso de razão centesimal. E isso daqui nada mais é do que 60%. Ou, transformando isso daqui em números decimais, né, eu tenho o quê? 1, 2, 1, 2. 0,6, certo? Então, a razão, ela pode ser representada em forma de fração, tá? Como porcentagem, que é o percentual, e também como forma decimal, certinho? Bom, vamos lá, então, ver agora o que é proporção. Bom, gente, proporção, tá? Nada mais é do que a igualdade entre duas razões, tá? Como assim? Olha, quando duas razões ou mais possuem o mesmo resultado, elas são denominadas de proporção. Aliás, isso daí é uma regrinha básica da proporção, tá? Então, vamos entender melhor isso daí. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Olhem bem. Se eu digo assim, ó, A está para B, assim como C está para D, certo? Mas aí vocês vão me perguntar assim, o que significa isso? Olhem bem, eu tenho aqui uma razão e outra razão, ou seja, igualdade entre razões. Aonde eu também posso representar dessa forma, né? A dividido por B e C dividido por D. Tá? O que vocês precisam saber? Que sempre o primeiro e o quarto termo, tá? Eles são extremos. Ó, isso aqui é extremo. Tá? E o segundo e o terceiro, eles são meios. Aqui são extremos e aqui são os meios. Ou podemos fazer o seguinte, ó, meios, tá? Que é a mesma coisa, B e C, tá? E extremos, quais são os extremos? Os que ficam nas laterais. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Olhem bem. Aqui nós temos um exemplo que diz assim, qual o valor de x na proporção abaixo? Olhem bem, nós temos aí 1/3, que é igual a 12x. Porém, na razão, a gente diz assim, 1 está para 3, assim como 12 está para x. Mas nós vimos isso daqui para que possamos, então, aplicar isso aqui. Mas o que nós vamos aplicar aqui? Nós precisamos descobrir aqui o valor de x. E, para isso, nós vamos, então, fazer a multiplicação cruzada. Que vocês sabem que multiplicação cruzada nada mais é do que a nossa regrinha de 3. Então, o que a gente faz aqui? Sinal de igualdade, onde nós vamos ter primeiro membro e segundo membro.
Geralmente, o primeiro membro é onde fica a nossa incógnita, ou seja, a nossa letra, tá? Então, nós temos 1 vezes o x, né, que nós já sabemos que é x, e 3 vezes 12, que nós sabemos que é 36, certo? Então, o que nós temos aqui? Que o nosso x vale 36. E agora vocês vão entender o que é proporção. Se o x vale 36, ó, certo? Os nossos extremos, o produto dos extremos precisa ser igual ao produto dos meios. 1 vezes o x, que é o 36, é 36. E 3 vezes 12 também é 36, certo? Por isso que proporção é a igualdade entre duas razões. Uma razão, outra razão, certo? Se eu igualar os extremos e os meios, isso significa que ela é uma proporção, certo? Bom, vamos lá para os nossos exercícios. O exercício de número 1... O exercício de número 1, ele diz assim: Maria tem 50 reais a mais do que tem João. Mas juntos, eles têm 200 reais. Dessa forma, o valor que João tem corresponde do valor que Maria tem a... Bom, gente, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Eu costumo dizer assim, que quando você lê com atenção o enunciado, e você consegue interpretar esse enunciado, o teu sucesso já está garantido em mais de 50%, certo? Se você não entender o que o enunciado está te pedindo, você não consegue desenvolver essa atividade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no caso desse aqui, colher todos os dados, tá? Ele está se referindo aqui, olha só, a quantidade em dinheiro da Maria e do João. Vamos lá, então. Ó, Maria e João, certo? Ele diz o seguinte: Maria tem 50 reais a mais do que tem João. Mas eles não disseram quanto o João tem. Então, vamos dizer que o João tem X reais, né? E a Maria tem 50 reais a mais do que o João. Então, ela tem a quantidade do João mais 50 reais, ok? Mas aqui diz o seguinte, que eles dois juntos, tá? Os dois juntos, eles têm 200 reais. Então, agora vamos juntar a quantidade da Maria e a de João. Então, nós vamos ter, ó, X mais 50, que é a quantidade em dinheiro da Maria, mais o valor do João, que é X. E sabemos que isso tudo vai dar 200, certinho? Bom, X mais X, 2X. O 200 está aqui, esse 50 passa para cá com o sinal invertido. Então, nós temos 2x, que é igual a 150. X é igual a 150 dividido por 2, 75. Bom, descobrimos aqui, então, que o x vale 75. Quem tem x? É o João. Certo? E a Maria? A Maria tem 75 mais 50. Ou seja, 75 mais 50, então a Maria tem 125. Terminou o problema aqui? Não. Olha o que ele está pedindo. Dessa forma, o valor que João tem correspondente do valor que a Maria tem, tá? Qual que vai ser? Bom, ele falou primeiro de quem? A quantidade de João. Então, João tem 75. Ó, o valor que João tem correspondente ao valor que Maria tem, primeiro João, a Maria depois, é 125. Eu consigo aqui, então, simplificar, né? Posso simplificar direto por 25.
E nós vamos ter aqui, então, 3/5. Ou seja, tá? Da quantidade que a Maria tem, o João tem 3, certo? 5 Maria, 3 João, ok? 3 está para 5. Então, a nossa resposta aí vai ser a letra E. O exercício de número 2 fala assim: a soma de 2 números é 21. Bom, vamos lá. Ele falou assim: a soma de 2 números é 21. Eu não sei quem são esses números. Mas vamos, então, ó. A soma de 2 números. Eu sei que vai ser 21, certo? Ele diz assim: e a razão entre eles é 5/2, tá? Bom, o que eu preciso que vocês entendam aqui? Se a primeira propriedade, ou seja, a propriedade geral da proporção, é que precisa haver a igualdade entre essas duas razões, senão não é proporção. Mas tem outras duas propriedades, tá, da proporção, que é o seguinte: ele diz assim, ó, prestem atenção, se eu tenho aqui, ó, A, certo? E tenho B, C e D, nós temos ainda mais duas propriedades que estão relacionadas à soma e à diferença, certo? Então, vamos lá. Soma e diferença da proporção. Eu digo assim, ó, o primeiro mais o segundo está para o primeiro, assim como o terceiro e mais o quarto está para o terceiro, certo? Olha o que eu fiz. Esse mais esse está para esse mais esse está para esse. Usei os dois numeradores repetindo embaixo. Ou eu posso dizer o seguinte, que ó, o primeiro mais o segundo está para o segundo, assim como o terceiro mais o quarto está para o quarto. Certo? Esse mais esse está para esse, assim como esse mais esse está para esse. São propriedades. Aqui no caso da soma. E da diferença vai ser a mesma coisa. A menos B está para A, assim como C menos D está para C. Primeiro menos B está para o primeiro, né? Terceiro menos o quarto está para o terceiro. Ou nós podemos dizer que o primeiro menos o segundo está para o segundo, assim como o terceiro menos o quarto está para o quarto. Bom, mas o que a senhora quis dizer com isso em relação a esse exercício? É porque nós vamos aplicar essa propriedade aqui no exercício, certo? Ele está dizendo que a soma de 2 números é 21. E a razão entre eles é 5/2. Mas a razão do quê? Olhem bem. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Se x mais y é igual a 21, né? Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Que 21, certo? Está, deixa eu só pegar aqui, ó. Não é x, é y. São 2 números, x mais y. Que 21 está para o primeiro, porque isso aqui, gente, é como se fosse isso, ó. X, y, tá? Certo? E aí ele falou sobre a razão, que é 5/2. Ó, essas daqui são as razões. Então, ó, o primeiro mais o segundo está para o primeiro, tá? Assim como o terceiro mais o quarto, 5 mais 2, está para o terceiro, tá? Ou podemos dizer o quê? O primeiro mais o segundo, x mais y. E quanto é x mais y? Ele já disse que é 21. Então, 21 está para o segundo, né? Assim como o terceiro mais o quarto, que 5 mais 2 é 7, está para o quarto. Tá? Agora eu consigo determinar quais são os 2 números. Como que eu vou fazer isso? Olhem bem.
Prestem atenção. Ó, o que a gente faz aqui? Cruzamento, tá? Multiplicação em forma de x, ou seja, regrinha de 3. 7 vezes x, 7x, né? E nós temos o quê? 5 vezes 21 vai dar 105. Então, aqui nós temos, ó, x, que é igual a 105, dividido por 7. Ok? 105 dividido por 7 vai dar 15. Quem que é o 15? É o primeiro número. 15. Bom, aqui eu já poderia, né, achar o valor, então, do nosso y. Porque se eu sei que x mais y é igual a 21, né, então, o x vale 15. 15 para 21, certo? Não é isso? Então, vamos lá. Olha só aqui. Nós temos 7 vezes y, ó, que vai dar 7y, e 2 vezes o 21, certo? Então, ó, 2 vezes 21, que vai dar 42. Então, nós temos o quê? Y é igual a 42 dividido por 7. Quanto vale, então, o y? 6. 15 mais 6, 21. Certo? Próximo exercício. 2 irmãos têm juntos 80 anos. Se a razão entre essas idades é 3/2, calcule a idade do irmão mais velho. Bom, aplicando novamente aí a propriedade da soma e da diferença da proporção, vamos lá então. Olhem bem. Aí ele diz o seguinte, ó, 2 irmãos têm juntos 80 anos. Eu não sei a idade dos irmãos. Então, nós vamos fazer assim. Vamos falar que um irmão é x e o outro é y. Os 2 irmãos juntos têm 80 anos. Certo? Aí ele fala assim, se a razão entre essas idades é de 3/2, calcule a idade do irmão mais velho. Esse aqui mais esse é a mesma coisa disso. Ó. X está para y, assim como 3 está para 2. Certo? Aonde a gente sabe que a soma do primeiro mais o segundo, ó, a soma do primeiro mais o segundo está para o primeiro, assim como a soma do terceiro mais o quarto está para o terceiro. Sabendo que x mais y vai dar 80, 80 está para x, assim como 5 está para 3. Certo? O que nós temos aqui? Ó, 5 vezes o x, que vai dar 5x, e 3 vezes 80, que vai dar 240. X é igual a 240 dividido por 5. Então, o nosso x aqui, né, vai dar 48. Então, sabemos aqui que o x é 48, certo? Vou até colocar aqui, ó, 48. Mas, agora temos que aplicar a mesma regrinha para... No caso da soma do primeiro mais o segundo para o segundo. Olhem bem. Vamos lá. X mais y está para y, né? Assim como 3 mais 2 está para 2. X mais y, 80 está para y, assim como 5 está para 2. Fazendo, então, a multiplicação, nós temos 5 vezes y, que é 5y, e 2 vezes 80, que vai dar 160. Isolando o nosso y, nós temos 160, tá? Dividido por 5. Y vai ser igual, ó, a 32. Achamos aqui, então, a outra idade, 32. Ó, 48 mais 32, 80.
certinho? Então, aí, as idades são 48 e 32, mas a pergunta é, calcule a idade do irmão mais velho. O irmão mais velho tem 48 anos, opção B. Vamos lá, então, para o nosso último exercício. A diferença entre as idades. Agora não é mais soma. Agora é a propriedade da diferença da proporção. Vamos lá. Olhem bem, ele diz assim, a diferença entre as idades de dois irmãos. Novamente aí, ó. Vamos chamar aí o irmão de A, né? Diferença, sabemos que é menos, e o outro nós vamos chamar de B. E essa diferença é apenas 5 anos, tá? E a razão dessas idades é 4/3. Ou seja, A está para B, assim como 4 está para 3. Nós sabemos que A menos B está para A, certo? Primeiro menos o segundo está para o primeiro, assim como o terceiro menos o quarto está para o terceiro. Ou o primeiro menos o segundo está para o segundo, assim como o terceiro menos o quarto está para o quarto. Bom, gente, vamos lá. Olhem bem. A menos B é 5, então já vamos substituir. 5 está para A, assim como 4 menos 3 vai dar 1, está para 4. Regrinha de 3, né? Nós temos 1 vezes A é A, 5 vezes 4 é 20. Achamos aqui o primeiro, tá? A menos B, já sabemos que é 5, está para B, assim como 4 menos 3, que é 1, está para 3. Novamente, multiplicamos aqui, né, em x. 1 vezes B é B, e 3 vezes 5 é 15. Achamos aí, então, né, as idades dos dois irmãos, 20, né, e 15, ou seja, a letra C. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Espero ter ajudado. Nós vamos ficar por aqui. Se você gostou da nossa aula, clique aí, tá? No joinha, no gostei. Se não gostou, podem avisar também. E até a próxima aula. Beijo para vocês.